pessoal, tudo bem? Vamos conversar sobre outro tema de suma importância para fim de concurso público? Então vamos lá. E não esquece, pessoal, depois de assistir o vídeo, curtam, compartilhem, comentem, divulguem o canal para outros concurseiros de plantão, também se inscrevam e acionem o sininho, tá bom? Hoje eu resolvi falar sobre um tema específico de direito eleitoral, que diz respeito ao Ministério Público Eleitoral. Primeiramente, é importante destacar para vocês em que consiste o Ministério Público, e nada mais é do que uma função essencial à justiça, que está disposta na nossa Constituição, juntamente com a advocacia pública, a advocacia privada e também a defensoria pública, segundo dispõe o seu artigo 127 e seguintes da Constituição de 88. Também é uma instituição permanente que tem o objetivo de defender a nossa ordem jurídica, o regime democrático e os direitos indisponíveis e sociais. Há que se ressaltar que o Ministério Público Eleitoral ele não está disposto na nossa Constituição de 88, sendo que só dispõe sobre o Ministério Público da União, sendo abrangido pelo Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e de seus territórios. Também ao Ministério Público Estadual, como nós sabemos. E que justamente o Ministério Público Eleitoral ele está disposto no seu artigo 72 da Lei Complementar 75, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Ministério Público da União, dispondo que as atribuições eleitorais serão exercidas pelo Ministério Público Federal e que também será executado pelo Ministério Público Estadual, em caráter residual, em um auxílio ao Ministério Público Federal nas atribuições eleitorais. Esse mesmo artigo 72 da Lei Complementar 75 dispõe sobre os princípios que regem o Ministério Público Eleitoral, ou seja, o princípio da federalização, que será atribuída o exercício das atribuições eleitorais ao Ministério Público Federal, por isso federalização, e também o princípio da delegação, ou seja, que residualmente serão exercidas as atribuições eleitorais também pelo Ministério Público Estadual, em caráter residual e de auxílio ao Ministério Público Federal, em função do grande número de zonas eleitorais e de juntas eleitorais no nosso Brasil. Com relação à organização do Ministério Público Eleitoral, como ele é organizado? Primeiramente, é importante ressaltar o Ministério Público, a Procuradoria Geral Eleitoral, que é exercida pelo nosso Procurador-Geral da República no âmbito do nosso Tribunal Superior Eleitoral e que vai, então, exercer essas atribuições. Ele vai designar o seu vice-procurador geral eleitoral dentre os subprocuradores da República, vai também designar o procurador regional eleitoral, que vai desempenhar as funções dentro do âmbito do procedimento de rito sumaríssimo disposto no artigo 21 da Lei Complementar 64, que é a conhecida Lei de Inelegibilidade. O que é esse procedimento? Esse procedimento é feito em questões de fraudes eleitorais, em questão de comprovação do abuso do poder econômico ou do abuso do poder político pelos candidatos nas campanhas eleitorais. Assim, dentro desse procedimento, o Procurador Regional Eleitoral, designado pelo Procurador-Geral Eleitoral, ele vai auxiliar o Corregedor Eleitoral dentro de suas atribuições nesse procedimento de rito sumaríssimo. Também, o Procurador-Geral Eleitoral vai designar os integrantes do Ministério Público Federal que terão as atribuições eleitorais dentro da nossa justiça eleitoral brasileira. Já em relação ao âmbito regional, ao âmbito estadual, vai atuar o Procurador Regional Eleitoral, que será designado, como nós vimos anteriormente, pelo Procurador-Geral Eleitoral para um mandato de 2 anos, admitida uma recondução por mais 2 anos, que vai então ter atribuições dentro do âmbito estadual
e também do nosso Tribunal Regional Eleitoral. Já no âmbito municipal, atua o Ministério Público Eleitoral, que vai ser designado dentro do aspecto local, ou seja, pelo Ministério Público Estadual propriamente dito, dentro das juntas eleitorais, das zonas eleitorais, juntamente com o juiz eleitoral, com o magistrado que vai ter atribuições eleitorais. Ele vai ser designado pelo Procurador Regional Eleitoral, por indicação do Procurador-Geral de Justiça de cada estado, segundo dispõe o artigo 1º, parágrafo único da resolução número 30 do nosso Conselho Nacional do Ministério Público. Essa indicação, ela vai aferir por critérios de antiguidade. Primeiramente, a antiguidade nas atribuições eleitorais. E, se houver empate, pela antiguidade na zona eleitoral daquele município, daquela comarca em que o Ministério Público Estadual atua. Ele vai ter, então, um tempo de 2 anos ininterrupto nas suas atribuições eleitorais, podendo ser reconduzido se não houver outro integrante a executar essas atribuições eleitorais posteriormente. Ele não vai poder ser filiado, como nós veremos adiante, a nenhum partido político, não vai poder exercer atribuições partidárias ou atividades político-partidárias, como nós veremos adiante. Se, no caso de um integrante do Ministério Público Eleitoral, ele, anteriormente às suas atribuições no Ministério Público, era integrante, participava de um partido político, ele vai ter que requerer o seu cancelamento e, a partir do seu cancelamento, contabilizar 2 anos, a partir do cancelamento, para que possa ser exercidas as atribuições eleitorais dentro do Ministério Público Eleitoral. Em relação à sua investidura, ele vai ser investido no cargo de Ministério Público Eleitoral 90 dias antes do processo eleitoral e vai exercê-lo até 90 dias posteriores ao processo eleitoral. Então, tem esse lapso de tempo para o exercício das atribuições eleitorais. Ele também não vai poder exercer o seu direito de férias 90 dias antes ao processo eleitoral, em suas atribuições eleitorais, e posteriormente 15 dias ao término do processo eleitoral. Em caso de impedimento, de suspeição, de ausência ou de recusa justificada do membro do Ministério Público Eleitoral no exercício de suas atribuições eleitorais, quem vai exercer essas atribuições eleitorais será o Ministério Público integrante da comarca contígua, aquele que foi impedido, suspeito, ausente ou que se recusou justificadamente. Os casos de omissões em relação às suas atribuições, às regras e princípios que são aplicadas, vão ser, então, estabelecidas e decididas pelo Procurador Regional Eleitoral. Em relação às suas atribuições propriamente dita, nós sabemos que ele vai, então, atuar dentro do processo eleitoral, em todas as fases, tanto como autor das ações eleitorais, como também como custos legis. Nós sabemos que atualmente essa nomenclatura de custos legis, ou seja, fiscal da lei, ela foi modificada pelo advento do nosso Código de Processo Civil, e que atualmente o Ministério Público ele é visto como protetor ou como fiscal da ordem jurídica, segundo a própria dicção da nossa Constituição de 88, em seu artigo 127, como nós vimos anteriormente. E qual o objetivo da atuação do Ministério Público Eleitoral dentro do processo eleitoral, dos procedimentos?
é de zelar pelo procedimento eleitoral, por sua legitimidade e lisura dentro dos procedimentos e também de defender a igualdade de tratamento entre os candidatos dentro desse processo eleitoral. Em relação as suas atribuições dentro da órbita federativa, nós já vimos anteriormente que existe o procedimento dentro de um âmbito federal, que vai haver, então, as eleições presidenciais, em que vão ser exercidas pelo Procurador-Geral Eleitoral, que é o Procurador-Geral da República, como nós vimos anteriormente. Também, em relação às eleições estaduais, vai atuar o Procurador Regional Eleitoral dentro do âmbito do nosso TRE e nas atividades estaduais, e dentro do âmbito municipal, como nós vimos, vai atuar nas eleições para prefeito e para vereadores, em relação ao Ministério Público Eleitoral, dentro do âmbito local municipal. Em relação agora às atribuições em relação à execução da multa eleitoral, existe disposição na nossa legislação eleitoral que é vedado ao Ministério Público Eleitoral executar essa multa, em função de sua natureza jurídica de dívida ativa, de dívida que vai ser então executada pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Porém, existe decisão recente do nosso Supremo Tribunal Federal em que modificou esse posicionamento, afirmando que, muito embora a multa eleitoral ela se constitua em uma dívida ativa, e uma dívida de valor será executada pela Procuradoria da Fazenda Nacional, ela ainda consiste em uma sanção penal em sua natureza jurídica, e por isso o Ministério Público ele pode sim ser o autor dessa execução da multa eleitoral. E, residualmente, se não for da atividade do Ministério Público, aí sim a Procuradoria da Fazenda Nacional poderá executá-la. Então, existe essa mudança de entendimento perante o nosso Supremo Tribunal Federal. Em relação às atribuições político-partidárias, as atividades político-partidárias, nós já vimos que, segundo a dicção legal da Emenda Constitucional 45, não é vedado. Então, existe um marco institucional, ou seja, a promulgação da nossa Constituição de 88, que nós sabemos que se deu em 5 de outubro de 1988. Anteriormente à sua promulgação, era permitida a atividade político-partidária pelos integrantes do Ministério Público. Posteriormente, é vedado, segundo as disposições do nosso artigo 128, parágrafo 5º, a linha E da Constituição de 88, que teve uma modificação pela Emenda Constitucional 45 da nossa Constituição. Então, existe uma disposição do artigo 29, parágrafo 3º do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da nossa Constituição, dispondo que, no âmbito dos integrantes que atuavam anteriormente à promulgação da Constituição de 88, eles podem optar entre ficar no regime anterior da Constituição de 88, exercendo as suas atividades político-partidárias, juntamente com o exercício de suas atividades e atribuições dentro do Ministério Público. Então, já aqueles que não integraram ou exercem as suas atividades dentro do Ministério Público posteriormente à promulgação da Constituição de 88, é vedado, veementemente proibida a atividade político-partidária pelo integrante do Ministério Público. Existe, então, esse marco entre a promulgação da Constituição e as disposições do artigo 29, parágrafo 3º do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, que vai, então, perceber em relação
a essa opção do integrante do Ministério Público que exercia suas atividades anteriormente à sua promulgação, que vai então optar pelo regime anterior ou pelo regime posterior à promulgação da Constituição de 88. Existe um exemplo, eu vou citar aqui um exemplo de integrante do Ministério Público Eleitoral, de integrante do Ministério Público anterior à promulgação de 88, que vai então poder exercer essa opção entre exercer a atividade no Ministério Público juntamente com as atividades político-partidárias, que é o nosso professor e jurista Fernando Capês, ou seja, ele é integrante do Ministério Público desde janeiro de 1988, ou seja, anterior à promulgação da nossa Constituição de 88, e ele exerce, então, o cargo de Ministério Público Estadual juntamente com a sua atividade político-partidária. Nós sabemos que ele foi e ainda é deputado estadual pelo estado de São Paulo. Então, esse é um exemplo que pode caracterizar e exemplificar essa possibilidade de exercício tanto das funções do Ministério Público quanto também as atividades político-partidárias, desde que se adentre às atribuições do Ministério Público anterior à promulgação da Constituição de 88. São essas as disposições referentes às especificidades em relação ao Ministério Público Eleitoral. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!